O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus caros irmãos e irmãs, somos chamados nesta liturgia, nesta celebração do 11º domingo do tempo comum, a meditar a partir da palavra de Deus que nos foi anunciada, do grande amor de Deus para a humanidade. Deus que vai se revelando aos poucos na caminhada do povo de Israel, fazendo uma aliança, um compromisso com este povo. Da parte de Deus, a aliança nunca foi rompida, mas devido à fragilidade daquele povo, da fragilidade humana, sempre o povo de Israel estava voltando atrás, sendo infiel ao seu Deus. Portanto, a exortação de Moisés: vocês serão o meu povo, vocês deverão ouvir a minha voz, guardar a minha aliança, porque não devem esquecer que sois o povo de Deus, uma nação santa, um povo de sacerdotes, consagrados ao Senhor para serdes sinais, serdes o grande sinal do amor de Deus para toda a humanidade. Porque toda a terra é minha, diz o texto do Êxodo. Todas as nações pertencem a Deus, foram criadas por Deus,
são amadas por Deus e destinadas à salvação. O povo de Israel é este povo privilegiado, digamos assim, em vista da salvação, da aliança definitiva que Deus fará depois, principalmente a aliança definitiva feita por Jesus Cristo, que derramou seu sangue como uma prova do grande amor de Deus, da grande misericórdia de Deus para a humanidade. Então, é o tema da segunda leitura da carta aos Romanos. Fomos reconciliados pela morte do seu Filho, e muito mais seremos salvos por sua vida. Então nós somos este povo chamado a ser o povo de Deus, reconciliados, vivendo a fraternidade, o amor, obedecendo a palavra de Deus, acolhendo seus mandamentos, para sermos sinais de salvação para toda a humanidade. No Evangelho, meus irmãos, Jesus se mostra compassivo, diz o Evangelho. Ele teve compaixão das grandes multidões, porque estavam cansadas, abatidas, como ovelhas sem pastor, um povo desorientado, um povo que não conhecem a Deus. Então a compaixão de Jesus, que veio com esta missão de anunciar o reino definitivo de Deus, que veio trazer a boa notícia da salvação. Deus ama a todos, Deus quer salvar a todos. Por isso diz o Evangelho, ele teve compaixão, chamou os 12 apóstolos, encarregou-lhes de continuar a missão de Cristo. É muito bonito sabermos que Cristo quis colaboradores, ele não quis salvar a humanidade sozinho, formou seus apóstolos, deu-lhes o encargo de anunciar a palavra de Deus, de levar aos homens o grande tesouro da salvação, através da palavra de Deus, dos sacramentos, dos gestos de amor e de misericórdia que a igreja é chamada a fazer no meio da humanidade. Jesus diz: a messe é grande, há poucos operários. Por isso eu lhes digo: orai, pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus estava aí se referindo também e principalmente a esses 12 apóstolos. São 12 porque as tribos de Israel eram 12 tribos, simbolizando também, segundo a Bíblia, o número 12 é o número completo, é o número da perfeição, da universalidade. Então, 12 apóstolos, chamados a anunciar o reino em toda a terra. Depois, os apóstolos foram ordenando outros substitutos, quando eles iam morrendo, impunham as mãos, ordenavam pela força do Espírito Santo, e a igreja continua a sua missão. Não deixemos de, neste dia, rezarmos, é um dever cristão, rezarmos pelas vocações de especial consagração, porque nós sabemos, todos temos uma vocação: seguir Jesus Cristo, viver a aliança de Deus com o seu povo, observar a palavra, proclamar o Evangelho, mas
há aqueles que são mais encarregados, digamos assim, os apóstolos, que são hoje os bispos, os padres, os presbíteros, que deverão continuar esta missão divina de anunciar a palavra de Deus, de nos dar os sacramentos, de nos dar Jesus, o pão da vida. Sexta-feira eu fui a uma ordenação de 2 jovens, seus 27 anos, 28, em Areal, cidade da diocese de Campina Grande. Mas como foi bonita aquela solenidade, o bispo tão feliz, ele fazendo também seu aniversário de 22 anos de ministério de bispo, mas a alegria de ordenar esses 2 jovens, emocionados, choraram o tempo todo, por causa da grande missão que Deus lhes concedeu. E o povo de Deus ali naquela igreja irradiava felicidade. A gente nota, né? O povo gosta muito quando vão a essas celebrações, por exemplo, na Catedral de Guarabira. O povo olha para seus padres, a gente nota uma alegria, o povo percebe, porque realmente o bispo dizia na homilia da ordenação, o padre é outro Cristo. São João Vianney já dizia isso, né? O padre é outro Cristo porque ele age em nome de Cristo, em pessoa de Cristo, tem esse grande dom de trazer a Eucaristia, de consagrar o corpo do Senhor, é uma grande missão, embora sejamos homens frágeis, pecadores, mas Deus nos deu essa grande missão. Eu gosto de brincar, de dizer, mas seria tão bom que Deus mandasse os anjos, né? Era ótimo. Chegava um anjo aqui, no início da celebração, descia e celebrava a Eucaristia, depois iria-se embora. Mas Deus não deu essa dignidade aos anjos, que são mais santos do que nós, padres, frágeis, pessoas humanas, carregados de defeitos, de fragilidades, de doenças, né? O povo às vezes não lembra disso não. O pessoal pensa que nós padres somos imunes, mas o padre é frágil, é um homem de carne e osso, tem dor de cabeça, tem virose e etc, né? Também tem seus pecados, mas essa grande missão de agir em nome de Jesus, de ser a compaixão de Jesus para a humanidade, para os que sofrem, para os pecadores, não é? O padre dá a absolvição. Como isso é bonito, né? E todos nós somos pecadores, inclusive nós padres também buscamos, quando pecamos, este grande sacramento do perdão de Deus. Então, não esqueçam, é importante que nós não abandonemos os sacramentos que Jesus nos deixou. Foi Jesus que deixou o sacramento, todos, né? Mas eu estou me referindo a esses 2 ou 3 que são específicos do padre. Celebrar a Eucaristia, transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus, dar o perdão em nome de Cristo para aqueles que necessitam, e todos nós necessitamos. Então, meus irmãos, hoje é um dia que nós devemos lembrar, e sempre, né? Rezar pelos nossos padres, pela nossa diocese. Agora, no dia 4 de agosto, teremos a alegria de ir a Guarabira para a ordenação de um jovem que se tornará padre. Não sei ainda o horário, mas é no dia de São João Vianney, 4 de agosto. Então rezemos pelos nossos padres, incentivemos com o nosso testemunho, com a nossa oração, com o nosso empenho, ajuda para as vocações, principalmente a oração, mas também a colaboração material,
É um processo muito longo, a formação de um padre, cerca de 7, 8 anos, e se gasta muito com a formação intelectual, mas também os outros aspectos, né? A formação em geral. Então nós precisamos, como povo de Deus, colaborar com os seminários. Claro que já temos o dízimo, mas tem diocese, por exemplo, Campina Grande, que tem a OVS, Obra das Vocações Sacerdotais, e as pessoas também contribuem com um carnezinho para os seminários, para ajudar nas vocações. Mas a gente, quem já dá seu dízimo, já está ajudando a igreja de forma geral, não é? Mas nada impede da gente dar uma colaboração, visitar um seminário, se tem seminarista da sua paróquia, ajudar, se tem um jovem, porque, meus irmãos, é triste quando a gente vê um cristão ou uma família dissuadindo um jovem que tem um desejo, às vezes manifesta, naquele entusiasmo de jovem, eu quero ser padre, e alguém vai logo ali com uma crítica, com uma ironia terrível, e às vezes abafa aquela semente. Isso não é atitude cristã. Nós precisamos de sacerdotes, precisamos rezar todas as vocações, mas eu estou me referindo a esta, que hoje o Evangelho também nos pede: orai ao dono da messe, que envie trabalhadores, porque a igreja precisa, nós precisamos de mais sacerdotes, mais religiosas, mais missionários para doarem suas vidas, para anunciar o reino de Deus, para colaborar com Cristo. Então, a atitude certa é rezarmos pelas vocações, ajudar. E se tem alguém na nossa comunidade que tem, a gente percebe, né, um jovem dedicado ou uma jovem, ao invés da gente dissuadir, dizer àquela pessoa, não vá, é o contrário, não é? Vamos dar um incentivo. É uma alegria. E eu acredito que uma família que tem um sacerdote, uma mãe que tem a graça de ter um filho padre, ou um pai que tem a graça de ter um filho padre, aquela família já é abençoada, e mais ainda por esta doação a Deus, porque Deus deixa livre, Deus não força ninguém, Ele pede, Ele nos diz, orai, pedi ao dono da messe, mas Deus deixa livre a nossa resposta, o nosso chamado. Portanto, a comunidade cristã é responsável de rezar pelos seus padres, incentivar as vocações, principalmente o apostolado, já fazem isso, né? Orar pelas vocações, fazer adoração ao Santíssimo, pedir ao Senhor que nos envie operários para a sua missão, para proclamar o reino de Deus, para anunciar o Evangelho, proclamar e nos trazer a Eucaristia e os outros sacramentos, nos fazer caminhar para o reino de Deus. Este reino que, segundo Jesus, esse reino já está próximo, mas a completude, a realização plena, nós ainda não sabemos. Caminhamos na esperança da vinda definitiva do Cristo e da nossa participação na glória. Mas enquanto este reino de Jesus não vem de forma definitiva, nós somos chamados a testemunhar a fé, a sermos povo santo de Deus, a nos alegrarmos com a nossa caminhada de fé, a orientar os irmãos, a sermos capazes de doar. Comecem com a oração,
famílias católicas que têm vários filhos, se ofereça a Deus: Senhor, se quiserdes escolher um dos meus filhos ou das minhas filhas para trabalharem para o teu reino, eu estou disponível. Nunca ter aquela atitude egoísta. Nós não somos os pais, né? Não são donos dos seus filhos. É um dom de Deus, mas os filhos nossos são de Deus. Então, nada melhor do que eles se doarem totalmente a Deus. Estou falando isso porque realmente a gente percebe, por falta de formação, por falta de sentido de fé, muitas famílias que não querem que seus filhos se doem ao Evangelho. Então rezem, não tenham essa atitude, rezem pelos seus filhos, ofereçam a eles, a Deus, claro, dentro da liberdade cristã, porque é Deus que vai chamar, e ainda Deus ainda quer que aquela pessoa dê a sua resposta livremente, sem coação. Ninguém pode obrigar ninguém a ser padre, né? Nem a ser religiosa, freira ou missionário. Ninguém pode obrigar, mas também ninguém tem o dever, ninguém tem a ousadia de barrar uma vocação, de quando a pessoa tem um chamado de Deus, o pai ou a mãe dizer: não, isso eu não quero. Não, você vai se casar, você vai continuar a geração da nossa família. Não, não é uma atitude muito cristã, não é? Porque Deus é o Senhor da nossa vida, Deus é o Senhor da nossa caminhada. Então, para terminar, que nós sejamos uma comunidade orante, uma comunidade que apoia as vocações. É bom isso, viu? É bom que numa comunidade tem até pessoas, né, que se dedicam a essa missão, como a pastoral da criança, como a pastoral da catequese, pastoral da crisma. Deve ter pessoas que se dediquem a rezar pelas vocações, a incentivar as vocações, formar, orientar, né? Dizer, a não ser quando aparece uma pessoa que a gente vê que não tem condições nem psicológicas ou com alguma anomalia, sei lá, aí a gente, com a força de Deus, primeiro rezando ao Espírito Santo, dizer para aquela pessoa: olha, talvez Deus não te chame para esse caminho. O discernimento já começa na comunidade, mas nunca naquele sentido negativo, né? Não vá, isso é ruim, isso não é uma boa opção para ti. Vai procurar um bom emprego, vai ser um advogado, vai ser não sei o quê. Não, isso não é atitude cristã, até porque nós precisamos dos sacerdotes. Imagine uma comunidade que não tem padres, uma diocese carente, que um padre tem que se deslocar para 1000 cidades. Graças a Deus, a nossa diocese tem trabalhado pelas vocações, tem incentivado os seminários, e nós não temos ainda falta de padres, mas temos ainda necessidades, temos ainda paróquias ou cidades grandes que poderiam ter mais paróquias, mais sacerdotes para trabalhar em conjunto. Então, que nosso Senhor nos ilumine com o seu Santo Espírito, para que oremos. Pedi ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Ordem de Jesus. Amém. Creio em Deus Pai.